Então, na última leitura acabámos o livro, mas não acabámos propriamente a obra porque ela ainda tem um epílogo que tem para aí umas 100 páginas, portanto mais 15 dias de leituras ou coisa assim. E onde se conta em primeiro lugar o que aconteceu às personagens principais e em seguida Tolstói faz considerações sobre a história, o conhecimento da história e não sei o quê. Portanto, hoje vamos começar o epílogo. Primeira parte. Portanto, tem duas partes. 1. Desde 1812, 7 anos se passaram. O perturbado mar histórico da Europa voltou às suas margens, parecia já acalmado. Porém, as misteriosas forças motrizes da humanidade, misteriosas porque desconhecemos as leis que determinam a sua ação, continuavam a agir. Apesar de a superfície do mar histórico parecer calma, a humanidade, a par do movimento do tempo, continuava o seu movimento ininterrupto. Formavam-se e desfaziam-se os vários grupos resultantes das várias junções humanas. Preparavam-se as bases da formação e da decomposição de Estados e das migrações de povos. O mar histórico, diferentemente do tempo anterior, não se movia ao ritmo das ressacas de uma margem para a outra. Borbulhava nas suas profundezas. As personalidades históricas, diferentemente do tempo anterior, não corriam em ondas de uma margem à outra. Agora pareciam girar no mesmo sítio. As personalidades históricas, que anteriormente refletiam o movimento das massas em ordens para guerras, campanhas e batalhas, agora refletiam o movimento fervilhante em considerações políticas e diplomáticas, leis, tratados. Esta atividade das personalidades históricas é chamada pelos historiadores reação. Descrevendo a atividade de tais personalidades históricas que eram, na opinião deles, a causa daquilo a que eles chamam reação, os historiadores censuram-nas com severidade. Todas as pessoas célebres daquele tempo, desde Alexandre e Napoleão até Madame de Staël, Foti, Schelling, Fichte, Chateaubriand e outros, passam pelo severo crivo do seu juízo e são ilibadas ou acusadas em função do facto de terem contribuído para o progresso ou para a reação. Na Rússia, de acordo com a descrição dos historiadores, também existia a reação neste período, sendo o seu principal culpado Alexandre I. O mesmo Alexandre I, que, também pelas descrições dos mesmos historiadores, foi o principal promotor, no princípio do seu reinado, das iniciativas liberais e da salvação da Rússia. Na atual literatura russa, não há ninguém, desde o aluno da escola ao cientista historiador, que não atire a sua pedrinha contra Alexandre I, pelas suas ações incorretas neste período do reinado. Ele devia ter procedido assim e assim, no caso tal fez bem, mas noutros casos andou mal. No início do seu reinado e no ano de 1812 portou-se muitíssimo bem, mas procedeu mal ao dar a Constituição à Polónia, assinando a Santa Aliança, dando poderes a Arakchev, incentivando Golitsyn e o misticismo, e a seguir Tchikov e Foti. Fez mal ao tratar dos exercícios militares do exército. Fez mal ao dissolver o regimento Semionovsky, etc. Nem 10 folhas chegariam para enumerar todas as recriminações que lhe fazem os historiadores com base no conhecimento que possuem do bem da humanidade. Qual o significado de tais recriminações? Os procedimentos pelos quais os historiadores louvam Alexandre I, como sejam as iniciativas liberais no início do seu reinado, a luta contra Napoleão, a firmeza que manifestou em 1812, a campanha de 1813, não provirão das mesmas fontes, condições de sangue, de educação, de vida, que fizeram de Alexandre o que ele era, que os procedimentos pelos quais os historiadores o censuram, como sejam a Santa Aliança, a restauração da Polónia, a reação dos anos 20. Em que consiste a essência dessas recriminações? Consiste em que uma personalidade histórica, como Alexandre I, personalidade que se encontrava no degrau mais alto do poder humano, como que no foco da luz deslumbrante de todos os raios históricos nela concentrados, a personalidade que no mundo estava sujeita às influências mais fortes das intrigas, dos enganos, das lisonjas, das ilusões que são inseparáveis do poder,
a personalidade que sentia em cada minuto da sua vida a responsabilidade por tudo o que se fazia na Europa e que, além disso, não era uma personalidade inventada, mas viva, como qualquer pessoa, com os seus hábitos pessoais, as suas paixões, a sua aspiração ao bem, à beleza, à verdade. Consiste, portanto, em que esta personalidade, 50 anos antes, num tempo em que não se podia dizer que não fosse virtuosa, diz que não o censuram os historiadores, mas não estava na posse dos conceitos do bem da humanidade que tem agora, desde jovem, qualquer professor dedicado à ciência, ou seja, à leitura dos livros e das lições e à cópia destes livros e destas lições para um caderno. Ora, mesmo supondo que Alexandre I, 50 anos antes, se enganava no seu conceito do bem dos povos, temos então de supor, logicamente, que se verificará transcorrido um certo período de tempo, que também o historiador que agora julga Alexandre estava enganado, falta aqui um que, na sua opinião, no respeitando ao bem da humanidade. Esta suposição é tanto mais natural e necessária quanto, seguindo o desenvolvimento da história, vemos que ano após ano, cada novo autor muda o conceito do que é o bem da humanidade. Portanto, transcorridos 10 anos, o que parecia o bem afigura-se o mal e vice-versa. Mais ainda, encontramos em simultâneo na história pontos de vista diametralmente opostos do que é o mal e do que é o bem. Alguns consideram a Constituição concedida à Polónia e a Santa Aliança como um mérito de Alexandre, outros censuram-no por isso. Não se pode dizer das atividades de Alexandre e de Napoleão que fossem benéficas ou nocivas, porque não podemos dizer para que eram benéficas e para que eram nocivas. Se uma atividade não agrada a alguém, não lhe agrada apenas pela não coincidência com a compreensão limitada do que é o bem por parte da pessoa em causa. Quer se me apresente como um bem a salvação em 1812 da casa do meu pai, ou a glória das tropas russas, ou a prosperidade da Universidade de Petersburgo e das outras universidades, ou a liberdade da Polónia, ou a potência da Rússia, ou o equilíbrio na Europa, ou um certo género de iluminação cultural europeia, o progresso, tenho de reconhecer que a atividade de qualquer personalidade histórica teve, além destes objetivos, outros ainda mais gerais e incompreensíveis para mim. Admitamos, porém, que a chamada ciência tem a possibilidade de reconciliar todas as contradições e que tem, para as personalidades e os acontecimentos históricos, uma bitola imutável do bem e do mal. Suponhamos que Alexandre poderia ter feito tudo de outro modo. Suponhamos que poderia, de acordo com a receita dos seus acusadores, que professam o conhecimento do objetivo final do movimento da humanidade, governar de acordo com o programa de espírito nacional, liberdade, igualdade e progresso, parece que não existe outro programa, que lhe teriam fornecido os seus modernos acusadores. Suponhamos que tal programa era possível e que tinha sido redigido e que Alexandre agiria de acordo com ele. O que seria feito, então, da atividade de toda aquela gente que se opunha à tendência do governo daquele tempo, gente com uma atividade que, na opinião dos historiadores, foi boa e útil? Pois bem, essa atividade não teria existido. Não teria existido a vida, não teria existido nada. Se admitirmos que a vida humana pode ser gerida pela razão, eliminar-se-á a possibilidade da vida. 2. Se supusermos, como fazem os historiadores, que os grandes homens levam a humanidade a alcançar determinados objetivos que consistiriam, quer na grandeza da Rússia, quer na da França, ou no equilíbrio europeu, ou na propagação das ideias da revolução, ou no progresso geral, ou seja, no que for, será impossível explicar os fenómenos da história sem os conceitos do acaso e do gênio. Se o objetivo das guerras na Europa nos inícios deste século consistisse em afirmar a grandeza da Rússia, este objetivo poderia ser conseguido sem quaisquer guerras anteriores e sem a invasão. Se o objetivo fosse a grandeza da França, poderia ser alcançado sem a Revolução e sem o Império. Se o objetivo fosse a divulgação das ideias, a impressão de livros cumpriria o seu objetivo muito melhor do que os soldados. Se o objetivo fosse o progresso da civilização, é muito fácil supor que, para além do extermínio das pessoas e das riquezas, existem outros métodos muito mais racionais da propagação da civilização. Então, por que terá tudo acontecido desta maneira e não de outra?
Porque sim. O acaso criou a situação, o gênio aproveitou-a, diz a história. Mas o que é o acaso? O que é o gênio? As palavras acaso e gênio não significam algo que de facto exista e por isso não podem ser definidas. Estas palavras significam apenas um determinado grau de compreensão dos fenómenos. Não sei por que determinado fenómeno acontece. Penso que não posso sabê-lo. Como não quero sabê-lo, digo o acaso. Vejo uma força que produz uma ação incomensurável com as suas características gerais humanas. Não compreendo como isso acontece e digo o gênio. O carneiro, que todas as noites é levado pelo pastor para um curral especial, onde se alimenta à parte e se torna 2 vezes mais gordo do que os outros, aos olhos do rebanho tem de parecer um gênio. E o facto de todas as noites ser precisamente este carneiro que não vai para o curral comum, mas para um separado onde lhe dão aveia, o facto, portanto, de ser este carneiro coberto de gordura, ser morto para ser comido, tem de parecer uma ligação espantosa da genialidade com toda uma série de casualidades extraordinárias. Entretanto, basta que os carneiros deixem de pensar que tudo o que lhes acontece se faz apenas para serem alcançados os seus objetivos de carneiros. Basta-lhes admitirem que o que lhes acontece pode ter também objetivos insondáveis para eles, para que de imediato eles vejam uma conexão, uma sequência no que se faz com o carneiro cevado. Mesmo que não saibam para que finalidade ele é cevado, saberão pelo menos que tudo o que acontece com esse carneiro não acontece por acaso. Então já não terão necessidade dos conceitos de acaso e gênio. Apenas rejeitando o conhecimento do objetivo próximo e compreensível e reconhecendo que o objetivo final nos é inacessível, veremos uma sequência e uma racionalidade na vida das personalidades históricas. E isso revelar-nos-á a causa de tal ação não mensurável, com as características humanas que estas personalidades produzem, e não precisaremos das palavras acaso e gênio. Basta apenas reconhecermos que o objetivo da agitação dos povos europeus nos é desconhecido e que apenas conhecemos os factos das matanças, primeiro em França, depois em Itália, África, Prússia, Áustria, Espanha, Rússia, e que os movimentos de Ocidente para Leste e de Leste para Ocidente constituem a essência e a finalidade desses acontecimentos. E não só não necessitaremos ver a exclusividade e a genialidade nos caráteres de Napoleão e Alexandre, mas nem sequer será possível imaginar estas personalidades a não ser como pessoas iguais a todas as outras. E não só não será necessário explicar como uma casualidade aqueles pequenos acontecimentos que fizeram destas pessoas aquilo que foram, mas tornar-se-á ainda claro que todos esses pequenos acontecimentos foram necessários. Tendo nós rejeitado o conhecimento do objetivo final, compreenderemos claramente que, da mesma forma que é impossível inventar para uma planta determinada uma flor e semente diferentes, quiçá mais adequadas do que as que a planta produz, por acaso isto não é verdade, ela é que não sabia da manipulação genética, e até antes disso. É impossível inventar duas pessoas, outras diferentes, com todo um passado que corresponda até ao fim, até aos mínimos pormenores, ao desígnio que lhes fora predestinado cumprir. Isto também não é verdade. 3. O sentido principal e substancial dos acontecimentos europeus do início deste século é o movimento belicoso das massas de povos europeus de Ocidente para Leste e depois de Leste para Ocidente. Aquilo que bem, não interessa. O movimento inicial foi de Ocidente para Leste. Para que os povos partidos do Ocidente pudessem realizar o movimento belicoso até Moscovo, era necessário 2 pontos. 1. Que formasse um grupo militar de uma dimensão capaz de aguentar o embate com o grupo militar do Leste. 2. Que rejeitassem todas as suas tradições e hábitos. E 3. Que realizando o seu movimento belicoso, fossem chefiados por um homem que, para si mesmo e para eles, pudesse justificar os enganos, as pilhagens e os assassínios que tinham pela frente inerentes a este movimento. Então, a partir da Revolução Francesa, destruiu-se, isto falta aqui, destruiu-se, falta um U, o velho grupo, insuficientemente numeroso. Liquidam-se os costumes e as tradições antigos.
forma-se passo a passo um grupo de novas dimensões, tradições e hábitos e prepara-se o homem que deverá encabeçar o futuro movimento e carregar com toda a responsabilidade do que viesse a acontecer. Um homem sem convicções, sem costumes, sem tradições, sem nome, nem sequer francês, avança pelo mais estranho acaso, aparentemente, no meio de todos os partidos que agitam a França e sem aderir a qualquer deles é içado a um lugar de destaque. A ignorância dos correligionários, a fraqueza e a insignificância dos adversários, a sinceridade das suas mentiras e a brilhante e convencida limitação deste homem promovem-no a chefe do exército. Os brilhantes efetivos do exército italiano, a falta de vontade de lutar por parte dos adversários, a ousadia infantil e a presunção trazem a glória militar. Um número infindável das chamadas casualidades acompanham por todo lado. O facto de cair em desgraça perante os governantes de França é vantajoso para ele. As suas tentativas de se desviar do caminho pré-traçado falham. Não é admitido ao serviço da Rússia e não consegue obter um serviço na Turquia. Durante as guerras em Itália, vê-se por várias vezes à beira da morte e de cada vez salva-se de maneira inesperada. As tropas russas, as mesmas que podem destruir a sua glória, por considerações diplomáticas várias, não entram na Europa enquanto ele lá está. De volta de Itália, encontra o governo de Paris naquele estado de decomposição em que as pessoas que chegam a fazer parte desse governo se apagam e se eliminam inevitavelmente. E até para a situação perigosa que é a expedição sem motivo à África, surge espontaneamente uma saída. De novo acompanham as mesmas assim chamadas casualidades. A inexpugnável Malta rende-se sem um tiro. As suas ordens mais imprudentes são coroadas de êxito. A frota inimiga, que mais tarde será capaz de não deixar passar um único barco, deixa passar um exército inteiro. Em África é cometida toda uma série de delitos contra uma população praticamente desarmada. E as pessoas que cometem tais crimes, em primeiro lugar o seu chefe, convencem-se de que fazem uma coisa maravilhosa, que aquilo é que é a glória, semelhante aos feitos de César e de Alexandre Magno, e que é bom.